Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos misericórdia, Senhor, sobre nossas vidas. Senhor, a tua serva irá trazer a mensagem à tua igreja, a mensagem aos irmãos. Senhor, usa a tua serva. Que teu Espírito Santo esteja sobre ela, conduza ao entendimento da palavra, conduza ao ensinar aos irmãos. Senhor, seja feita a tua vontade. Sabemos que o Senhor está sobre nós, sabemos que o teu Espírito está neste lugar. Senhor, nos ajuda a te adorar como o Senhor quer que nós venhamos te adorar. Nos mostra o caminho, Senhor, em nome de Jesus. E aqui, Senhor, está a tua serva, que o Senhor possa conduzi-la, Senhor, para que ela possa ensinar, trazer a mensagem, aquela mensagem que o Senhor quer à sua igreja, para a edificação da sua igreja, Senhor. Usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 13, no versículo 28. Amém, irmãos? Diz assim: partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Louvado seja Deus. Irmão, pode se sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, esta noite a gente vai falar um pouco da vida de um rei chamado Jeroboão. Jeroboão foi um rei, né? A qual foi dividido as 12 tribos, né? Ordenada por Deus, permissível por Deus, porque o legado do rei Roboão já não estava mais agradando a Deus. Roboão foi o filho do rei Salomão, porque ele não ouviu mais a voz de Deus, né? Até o rei Davi, que depois veio o seu filho Salomão, eles obedeciam a Deus. Salomão já estava no final, já se perdendo, porque ele não deu ouvido mais à voz de Deus, e sim aos deuses das suas mulheres, das suas esposas. Mas até então o Senhor estava com ele. Mas aí veio o reinado do rei Roboão, o filho de Salomão, que acabou explorando muito os seus servos, cobrava muito imposto, abusava muito deles com trabalhos pesados. E quando eles recorreram a ele, ele não gostou. Em vez de ele dar ouvido à voz daqueles homens velhos que tinha lá, né, sacerdote, pessoas antigas que acompanhavam já o reinado de Davi e do rei Salomão, ele foi dar ouvido aos jovens amigos dele, que dizia: se o rei Salomão, seu pai, cobrava X imposto, você vai cobrar 2 vezes mais. E assim o povo se revoltou. E com tudo isso, no legado de Salomão já existia Jeroboão, um homem que servia Salomão, né, nas tarefas. Ele conduzia Salomão nessa parte, ele trabalhava nessa parte de cobrar esses impostos. E um dia, ele passando, um profeta o chamou e pegou a sua veste, rasgou em 12 partes e disse para ele: assim diz ao Senhor, se tu obedecer à voz de Deus, tu vai ficar com 10 partes da tribo. A tribo vai ser rasgada, vai dividir as tribos, assim diz o Senhor, tu vai ficar com 10 partes da tribo, e 2 partes da tribo vai ficar apenas para Roboão. Mas se tu obedecer. Salomão, ao saber disso, começou a perseguir Jeroboão. Então ele fugiu para o Egito e ficou lá aguardando até a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, ele veio cobrar. E aí o povo se revoltou, porque Roboão não queria ouvir o que o povo estava pedindo. O povo estava cansado, o povo só queria que ele deixasse de cobrar mais impostos, mas ele não obedeceu. Então, irmãos, o que aconteceu? Dividiu, como foi dito a palavra do Senhor.
Jeroboão ficou com 10 partes da tribo, o povo se revolucionou e ele foi para o norte. E Roboão ficou no sul, com 2 partes da tribo, porque o Senhor Deus disse que não iria destruir as tribos todas por conta do rei Davi. Então, o que é que aconteceu, irmãos? Jeroboão não deu ouvido à voz do Senhor. Jeroboão começou a adorar outros deuses, com medo de que o povo retornasse a voltar da velha tribo, voltar a Roboão, voltar a ir a adorar a Deus, né, onde se deveria adorar. Então ele começou a criar outros deuses, enganando o povo, dizendo que foi o Senhor que tinha mandado fazer 2 bezerros de ouro. E ali o povo, em vez de ir adorar o verdadeiro Deus, nas datas das comemorativas, ele criava na mesma data a festa dele pagã. E nisso Deus se irou contra Jeroboão. E levanta um profeta e diz ao profeta: vá lá e fale para ele. Louvado seja Deus. Então aqui, irmão, em 1 Reis 13, acompanhe em nome de Jesus. Diz assim: e eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé Deus, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Deus, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imorará sobre ti o sacerdote dos altares idólatras, que hoje queimará incenso aqui, e assoladas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: este é o sinal que Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava sobre o altar contra de Betel, o altar contra de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recorrê-lo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, observem que o rei, ele não ia permitir que uma profecia fosse lançada ali para não despertar aquele povo. Então ele levantou a mão e pediu para prender o profeta. Mas só que o braço dele ficou duro na mesma da hora. O braço ficou endurecido e ele não teve mais forças para fazer mais nada. Então ele clamou ao profeta: clama a teu Deus, pede a ele para que volte o meu braço novamente. E assim o profeta fez, e Deus ouviu. E o profeta imediatamente orou ao Senhor, Deus ouviu a petição, e o Jeroboão, ao invés de se humilhar, se arrepender, ouvir a profecia que foi dita lá atrás, ele não se arrependeu, irmãos. Convidou o profeta para ir tomar café, ficar na casa dele, ganhar presentes. E a palavra do Senhor disse ao profeta: tu vais, mas tu não podes nem beber, nem comer, e não aceitar nada daquele lugar. E quando tu retornar, não volte pelo mesmo caminho. E ele disse: nem que tu me desse todos os bens, eu não aceitaria, porque assim diz o Senhor, que eu não beba, não coma e não faça nada nesse lugar, e não volte pelo mesmo caminho. E assim o profeta retornou. Louvado seja Deus. Só que naquela cidade, naquele local, existia um profeta, e era um profeta chamado aqui, segundo a palavra do Senhor, o profeta velho. E quando os filhos do profeta velho chegou em casa e anunciou ao seu pai o que tinha acontecido, irmãos, o profeta mandou selar o seu jumento e foi atrás do profeta novo, daquele homem de Deus, que a Bíblia diz que é chamado homem de Deus. E quando ele encontrou esse homem de Deus no caminho, sentado, provavelmente descansando, que a palavra diz que ele não fizesse nada disso. Ele já começou errando, porque ele achou que passou a profecia, ouviu a palavra de Deus, até ele fez tudo certinho como o Senhor pediu e estava em obediência. Ao que ele chegou no caminho, ele foi por outro caminho, estava fazendo tudo certo, ele foi descansar, e aí veio o perigo, irmãos.
Quando esse profeta encontrou este homem de Deus, ele se apresentou a ele e convidou a ele para retornar à casa dele. Ele disse: não, eu não posso ir, porque assim diz o Senhor, que eu não volte a este local, não beba e não coma. E ele disse: eu também sou profeta. E o anjo do Senhor me enviou através de Deus para te dizer que volte, coma e beba. E assim ele fez, irmãos. Aí é que é o grande perigo, irmãos. Enquanto ele ouviu um ímpio dizer a ele que ele não fizeste, que foi convidado pelo ímpio, ele ouviu a voz de Deus. Porque este homem não conhece Deus, então eu não vou obedecer. Eu vou fazer o que o Senhor está me falando. Mas quando um conhecedor, um profeta, que diz que eu também sou profeta, falou para ele que ele poderia retornar e comer e beber, porque o Senhor Deus tinha mandado ele fazer, ele não ouviu mais a voz de Deus, irmãos. E ele retornou. E quando ele estava na mesa comendo, que ele bebeu, e ali ele se saciou, Deus usou a boca do profeta velho para dizer a ele: assim como tu não me obedeceu o que eu te falei, tu não vai poder mais entrar na tua terra. E ele selou o jumento, colocou para o homem de Deus, e no caminho o leão veio, tragou. O leão não comeu o homem de Deus, o leão apenas o matou, e ele ficou ali esticado, junto com o leão, o jumento, cadáver do homem de Deus. E quando o profeta velho ficou sabendo disso, o profeta retornou ao local, pegou o corpo e enterrou nas terras dele, e fez um sepultamento digno, e disse: este homem é um homem de Deus. E quando eu morrer, meus filhos, eu quero que o meu corpo seja enterrado neste mesmo local, porque essa profecia que ele deu vai se cumprir. E assim foi, e assim aconteceu. Jeroboão morreu pela sua desobediência, e a descendência de Jeroboão toda morreu também, irmãos, porque Jeroboão não obedeceu. O que eu observo nesta passagem do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é que Deus teve misericórdia ainda da vida de Jeroboão. Por 2 vezes ele usou os profetas para que ele voltasse ao arrependimento, porque as tribos foram divididas por permissão de Deus, e ele ia ter um grande reinado se ele ouvisse a voz do Senhor. E trazendo isso para a nossa vida, irmãos, hoje não é diferente, irmãos. Quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente fica na dúvida: será que é o Senhor mesmo que está falando? E a gente entra na desobediência. Aquele homem, na verdade, se dizia um profeta, se dizia um homem de Deus, mas ele nunca conheceu o verdadeiro Deus. Porque aquele que conhece o verdadeiro Deus é como diz a palavra do Senhor: a minha voz ouve, a minha ovelha ouve a minha voz e ela me segue. A minha verdadeira ovelha, ela não se perde com qualquer voz, com qualquer burburinho. Não, irmãos. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, para mim e para você, o caminho certo de seguir, e para a gente não ter dúvida, irmãos. Às vezes você está seguindo o caminho certo, você está indo na trilha certa, mas você chega na internet, ouve um vídeo, ouve uma conversa, e você se perde todo. Porque se perdeu? Porque você não está no caminho, você não está ouvindo a palavra do Senhor. Veja que aquele homem era um homem de Deus. Deus escolheu ele para levar a mensagem. Ele foi corajoso, ele poderia ter morrido, mas ele foi, porque ele ouviu a voz do Senhor. Mas, imediatamente, quando se tratou de um profeta, ele se perdeu. Ele errou primeiro porque não era para ele ter parado ali, era para ele seguir o caminho dele. Errou segundo porque ele não consultou a Deus quando o homem disse que era um homem de Deus e que Deus tinha falado com ele. Se Deus falou com ele, por que ele não poderia falar novamente? Ele iria consultar a Deus e Deus ia responder para ele: não faça isso, meu filho, é um engano, é uma mentira. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esta mensagem que ao qual o Senhor colocou meu coração para mim e para a igreja é que a gente venha estar sempre refletindo, que a gente não vai ouvir nem A nem B, a gente vai consultar a Deus e testificar, porque tudo de Deus, irmãos, é testificado. Tudo de Deus tem confirmação. Se não tiver confirmação, não é de Deus, irmãos. Não se enganam, irmãos. Vai ter falsos profetas aí, ó, para lá, para cá, e dizendo que o anjo está ali, o anjo está lá. Não se engane, permaneça no mesmo lugar que você está.
Louvado seja Deus. Então, irmãos, é importante a gente estar sempre meditando na palavra do Senhor. Aquele homem, aquele profeta velho, com certeza era um grande homem de Deus, mas ele não dava mais importância à voz do Senhor, porque se ele desse, o Senhor não ia usar o profeta, o homem de Deus novo, para voltar àquele local, porque aquele local já era um local pagão, aquele local onde Deus não habitava mais. O que era que aquele profeta estava fazendo ali? Agradando a quem estava ali. Aquilo ali estava cômodo para ele. Quando os filhos disseram para o pai que chegou um profeta lá, um homem de Deus, dando revelação, e o que ele falou aconteceu, o altar caiu, o homem ficou nervoso, vem para aqui mexer nas minhas coisas, no que está quieto, não, vamos parar este homem. Então, irmãos, fiquem atentos, porque na nossa trajetória a gente vai achar muitos profetas velhos, pessoas que não querem mais nada com a palavra do Senhor, mas vai usar de tudo quanto é forma para te parar. Para ele, para ela, não deixa não. Vai usar, irmãos. Então você fica firme, porque Deus é contigo. Se Deus der oportunidade, a B não quis seguir, não ligue. Porque você vai achar muitos, vai dizer que nada, menina, bora por aqui. Não, menina, Deus não é assim não. Peraí, ele vai seguir tudo Bíblia, quer ser certinho demais, e nisso você vai se perder. Porque o Senhor não fala mais com aquela pessoa, com aquele irmão. Ele está no meio da congregação, ele está no corpo de Cristo, mas ele não ouve mais a voz do Senhor, porque ele não deu legalidade às coisas de Deus. Então, que nós viemos nesta noite tomar posse desta palavra. O que Deus te deu é teu. Não passa para ninguém, é teu. Tá? Então, quando você ouvir algo que não seja da palavra do Senhor, ignore. Está na palavra? Está tendo ali um culto de revelação? Está tendo ali deixa lá. Tem isso na palavra? Não tem não? Larga lá. Não se perca, irmãos. Vocês estão ouvindo aqui a verdadeira palavra do Senhor. Que você vê que não é o local, que a porta está lá cheia. Por quê? Porque aqui não tem revelação. Aqui não tem colocar a mão e você cair. Aqui não tem isso. As pessoas querem coisa para agradar o seu ego. As pessoas querem palavras, querem coisa para dizer: olha, amanhã tu vai receber um carro, amanhã tu vai ter um bom trabalho, amanhã tu vai ser próximo. E aqui você não vai achar isso. Mas aqui você tem a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Então a gente não tem que estar se preocupando com essas coisas. Menina, tu tá ali naquele cantinho, naquela garagem. Não, menina, bora pra cá, menina. Tu precisa ver minha igreja. Não ouve isso, irmãos. Isso não é de Deus. Se você está aqui, você está satisfeito, você está ouvindo a palavra do Senhor, Deus fala com você, ainda que você passe o que você passar, você sente a presença do Senhor. Quando você ajoelha, você ouve a voz de Deus. Não se engane com profetas velhos, profetas caídos, pessoas que não querem mais compromisso com Deus e que Deus já disse: não conto mais com esse, desse eu nem lembro mais. Esqueçam isso, irmãos. Fiquem firmes, permaneçam na palavra. Eu orei muito a Deus: Senhor, porque tu está me dando esta palavra, Senhor. Mas o Senhor não me respondeu. Questionei, até o último segundo eu estava ali orando e perguntando a Ele: Senhor, mas que seja feita a vontade do nosso Deus, na minha e na tua vida, irmãos. Porque se Ele mandou esta palavra, é porque Ele tem alguém que está precisando ouvir. Porque Deus tem algo a derramar na vida de alguém. Porque a palavra não vai voltar vazia. Cuidado com os profetas velhos. Cuidado com esses profetas de internet. Cuidado, irmãos. Cuidado com essas revelações, cuidado com essas palavras. Às vezes você não precisa estar frente a frente com ninguém, mas você chega no seu celular, e você começa a ver coisas que não é para você ouvir, e se perde no verdadeiro evangelho. É tanta aberração que você fica: meu Deus, o que é isso aqui? Mas aí você dá ouvido porque aquilo te faz bem, te faz bem. Então cuidado, irmãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.